em 2 Reis, capítulo 5. E vai dizer assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem diante do seu Elohim, Criador, e de muito respeito por ele. E Yahvé dera livramento aos sírios. E este homem herói, valoroso, porém leproso. Aqui vai contar a história, meus irmãos, de um homem chamado Naamã. Ele era um comandante assírio e ele já venceu muitas guerras contra o povo de Israel. E ele era um homem muito importante. E era muito admirado por todos aonde ele passava. Mas um dia, ele ficou leproso. E os irmãos sabem o que é lepra? São vários machucados que acontecem com a pele da pessoa. Isso significa, segundo a palavra, que quando a pessoa tem lepra é porque ela está cometendo um pecado. E ela passa a ser uma pessoa impura diante do Criador. E Naamã, ele estava leproso. Então, a partir daquele momento que ele estava leproso, as pessoas passaram a se afastar dele, por causa da doença que ele tinha. No versículo 2 vai dizer assim: E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Então, depois de uma guerra, eles levaram uma menina, não sei se era uma criança, que foi levada para ser uma serva daquela família. No versículo 3 vai dizer assim: E disse esta sua senhora. Então disse a menina para a senhora, que ou seja, a esposa de Naamã, disse assim: Oxalá que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então, aquela menina que estava lá, aquela serva, ela era israelita. E lá, na cidade onde ela morava, lugar onde ela morava, tinha um profeta que podia curar o Naamã, porque ele era sírio, da Síria. Versículo 4 vai dizer assim: Então foi Naamã e notificou o seu mestre, dizendo: Assim e assim falou a menina que é a terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda e enviarei a carta ao rei de Israel. E então tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. E levantou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Então, a partir daquele momento, Naamã, vendo que a menina disse que havia um profeta que poderia curar lá em Israel, ele foi até Samaria para poder encontrar com aquele profeta para ser curado. E chegando lá, ele pediu para o servo dele dizer assim: Logo, chegando a ti essa carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que cures dessa lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel, porque primeiro Naamã ele conversou com o rei de Israel, não foi com o profeta, e disse assim: o rei: Sou eu o Criador para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure da sua lepra? O rei, ele achou que era uma afronta, porque o profeta Eliseu, ele iria curá-lo, mas ele primeiro disse para o rei. E o rei achou que era uma afronta. E começou a dizer assim: Você acha mesmo que eu sou o Criador para curar aquele homem daquela lepra? E aí diz assim: Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, que era o profeta, homem de Yahvé, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixai-o vir até mim, e saberá que há um profeta em Israel. Aleluia! E veio, porém, Naamã com seja, seus cavalos e com seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então, Naamã, depois que viu aquilo, ele foi até a casa de Eliseu para ser curado. E aí disse Eliseu que mandou um mensageiro e disse assim: Vai, lava-te
lava-te 7 vezes no Jordão, e assim a tua carne será curada e serás purificado. Aqui Naamã, ele achou que o profeta Eliseu iria lá para conversar com ele, para tocar nele e ele ser curado. Mas não, o profeta Eliseu, ele mandou um homem para trazer uma carta dizendo para que ele pudesse lavar 7 vezes no Rio Jordão. O Rio Jordão era um rio muito sujo. E Naamã achou muito estranho, porque como pode ele ser lavado num rio todo sujo assim desse jeito? Aqui no versículo 11 vai dizer assim: porém, Naamã, ele se indignou e saiu dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá. Por-se a pé, invocará o nome de água e passará a mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Ábana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e foi com indignação. Aqui, meus irmãos, Eliseu, ele tinha falado para Naamã ir mergulhar no Rio Jordão. Mas ele achou muito estranho porque ele desceu até Samaria daquele tanto de tempo para depois ele ser lavado num rio. Ele não poderia ser tocado e ser curado já de uma vez? Mas aqui traz uma lição para nós, que muitas das vezes o nosso Criador, ele quer que nós seremos curados. Às vezes nós precisamos de uma cura, mas ele quer que nós mostramos que nós estamos realmente com fé e com obediência para operar o milagre. É verdade, Pai. Aqui, Aleluia. Naamã, ele poderia ser curado só com apenas um toque. Mas Yahvé queria que ele fosse até o Rio Jordão para ser curado, para ver se ele realmente tinha fé e confiança naquilo que Yahvé estava preparando para ele. Louvado seja Yahvé. Aleluia, Pai. E aí então vai dizer assim, então ele ficou indignado e falou assim: não é porventura os 2 rios, Abana e Farpar, os melhores rios mais limpos? Por que eu tenho que lavar no Rio Jordão? Ele ficou indignado com isso. E aí no versículo 13 vai dizer assim: então chegaram-se ele e os seus servos e disse para ele: meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa, porventura o farias? Então ele disse assim: se fosse uma coisa mais difícil para você ser curado, você não faria isso? Então por que molhar no rio 7 vezes você não pode fazer, que é algo tão fácil? E aí disse assim: quanto mais dizendo ele, lava-te e ficarás purificado. E então Naamã desceu e mergulhou no Jordão. Ele mergulhou uma, mergulhou 2, até a 6ª vez. E na 7ª vez, meus irmãos, Naamã ficou curado. Aleluia. Aqui devia dizer assim: Louvado seja Yahvé. E a sua carne se tornou como carne de um menino e ficou purificado. Louvado E seja Yahvé. então voltou o homem de água, ele e toda a sua comitiva, e chegando pôs-se diante dele disse: eis que agora sei que em toda a terra não há um Criador como o de Israel. Louvado E agora, seja pois, Yahvé. peço de que aceites uma bênção Aleluia. do seu servo. E porém, ele disse: vive Yahvé, em cuja presença estou, que não aceitarei. E estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. E disse Naamã: se não queres, desce a teu servo uma carga de terra com jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá ao teu servo holocausto e nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé. Oh, aleluia. Nisso, perdoe Yahvé teu servo, quando meu rei entrar na casa de Rimon para lhe adorar. E se ele apoiar na sua mão, e eu também tenha de me encurvar na casa de Rimon, quanto mais assim encurvar na casa de Rimon, nisso, perdoe Yahvé teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi dele uma pequena distância. Aleluia, Pai. Louvado seja Aqui, Yahvé. meus irmãos, vai falar sobre a história de Naamã. Uma coisa que eu acho muito interessante foi a menina. A menina, ela foi capturada de Israel para ser levada para a Síria. E ela foi uma menina corajosa. E ela teve muita fé. Porque ela, embora ela estivesse lá, ela tinha sofrido bastante também. Porque ela não estava na terra natal dela. Mas ela vendo que Naamã estava leproso, ela foi com fé e disse: olha, se você for até o profeta Naamã, o profeta Eliseu, ele pode te curar.
que muitas das vezes nós estamos em um lugar onde Yahweh nos colocou e muitas das vezes nós não queremos estar nesse lugar. Mas o nosso Criador, ele tem um propósito para nossas vidas. E basicamente, nesse lugar onde nós não queremos, ele quer nos usar para restaurar a vida de pessoas, para trazer esperança para a vida de pessoas, assim como de Naamã. Louvado seja lá, leproso. Então a menina, ela não queria estar lá naquele lugar, mas ela estava lá para trazer esperança para a vida daquele homem leproso. Aleluia. E logo ela foi curada. E a reflexão que mostra Louvado seja é Yah. que nós precisamos ser pessoas humildes, assim como o irmão Wagner falou, sermos humildes e obedientes ao nosso Criador. Louvado seja Mostrando que Yah. a cura e a restauração aonde Ele quiser. Aleluia. Aleluia, Pai. E é muito importante, meus irmãos, a fé da menina que mostra que a fé dela contagia. Porque a atitude da menina de fé não contaminou Naamã. Mas a fé dela contagiou ele para levar à cura. Então, Naamã estava leproso. E a menina foi e disse para ele, e ele foi procurar a cura dele. E mostra, meus irmãos, que nós precisamos de... Quantas vezes na nossa vida precisamos de um milagre, mas o nosso Criador, ele quer que nós vamos até o milagre muitas das vezes. Às vezes, tem um milagre passando na nossa vida que está nos esperando. Mas nós precisamos de encontrá-lo, assim como Naamã, ele foi até a cura dele. Era muito fácil descer até o rio, mas Naamã, por um tempo, ele foi orgulhoso, porque ele achou muito simples descer no rio como pode. Mas depois ele foi curado. Aleluia, Pai. É verdade. Se nós compreendermos Louvado seja Yah. é muito simples, mas que traz uma reflexão para nós, que nós possamos sermos obedientes ao nosso Criador. Naamã, depois, ele percebeu que Yahweh que estava mandando ele fazer aquilo. Ele foi obediente ao Criador e foi até aquele rio. E levou 7 vezes e foi curado. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Yah. Que fala sobre a história de Naamã. Eu não sei se os irmãos conhecem, mas ele diz assim: quando meu eu E meu orgulho descer comigo e misturar com as águas do rio, então subirei com a mão curado. Abro mão de tudo que sou, só pra seguir o meu guiar. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Purifica, quero ser limpo como Naamã do teu Deus. Aleluia! Meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Aleluia. Então, quantos aqui Aleluia, Pai. Louvado seja Yah. Aleluia. quantos aqui querem entrar no rio para
lavado, para ser purificado pelo nosso Aleluia, Deus. Pai. Aleluia. Louvado seja Yahweh. O nosso papai Yahweh, ele possa quebrar o nosso orgulho, meus irmãos. Nós precisamos ser pessoas humildes, obedientes à palavra dele, porque grandes coisas ele tem preparado para